professor. Ainda bem que eu lembrei. Bom, então, boa noite, pessoal, viu? Eu já estava quase esquecendo de começar a gravar a aula, vamos começar tudo de novo, sem problema algum. A gente vai fazer a segunda parte de gestão do conhecimento hoje, até continuar aquele assunto que a gente começou na aula passada, né? Então, na aula passada a gente falou do que é conhecimento, a cultura, conhecimento organizacional e começamos a falar um pouco da gestão do conhecimento. Uma coisa muito importante que é assim, vocês podem daqui 10 anos não se lembrar de detalhes da aula da semana passada, dessa semana, pequenos detalhes, mas vocês têm que se lembrar de uma coisa e que isso vai servir de base para vocês administrarem essa questão dentro de uma empresa. O maior ativo da empresa são as pessoas. E o maior ativo que as pessoas podem trazer para a empresa é o conhecimento, tá? O conhecimento é a base de tudo. As pessoas fazem uma organização e o que nas pessoas faz a organização? O conhecimento delas. Tá? Então a gente não pode jogar fora o conhecimento, a experiência. A gente vai falar semana que vem um pouco sobre motivação. É isso que faz uma empresa. Por que uma empresa cresce? Porque ela agrega conhecimento, ela agrega capacidade, é, ela agrega motivação das pessoas. Então, sem isso, uma empresa não vai para frente. Não vai. Ela precisa que as pessoas apliquem seu conhecimento, né? E como eu já falei semana passada, como meu pai dizia, né, você pode perder tudo, mas se você tiver conhecimento, você recomeça sempre, né? O conhecimento é a base de tudo, e isso serve como exemplo prático dentro de uma empresa, tá? Então, daqui 10 anos, se vocês forem esquecer boa parte do que eu falei semana passada e vou falar hoje, espero que vocês não se esqueçam disso, que o professor Klaus, há 10 anos atrás, falou assim, maior ativo que uma empresa pode ter são as pessoas. E o maior ativo que as pessoas podem trazer para dentro da empresa é o conhecimento delas. Tá? Isso sem dúvida nenhuma. É claro que uma pessoa ela pode adquirir conhecimento dentro da empresa. A gente já falou isso semana passada também, né? Como uma pessoa vai adquirindo conhecimento e daí ela vai aplicar dentro da empresa, no dia a dia da tarefa que ela tem que fazer dentro da empresa, tá? Então levem muito a sério isso. Hoje a gente vai falar de aprendizagem organizacional. O que quer dizer isso? Hoje a gente vai falar de como a empresa aprende como empresa. Mas parece assim, professor, o senhor estava falando do indivíduo, das pessoas, agora o senhor vai estar falando como a empresa aprende. Bom, quem que aprende na empresa? São as pessoas. Então, o conjunto de pessoas aprendendo junto é o que a gente chama de aprendizagem organizacional. Então, a empresa como um todo vai aprender. Mas o que aprende? Quem que aprende? São as pessoas que estão ali. Então, de novo, a gente volta para a mesma conversa. O maior ativo são as pessoas, tá? O capital humano, o capital intelectual, esse é o maior ativo que vocês podem ter dentro de uma empresa. Mesmo que vocês não trabalhem com inovação, tá? A inovação, claro, exige uma experiência maior, exige um conhecimento maior, exige algumas características específicas. A gente também podia falar de inovação, é muito legal a inovação. É, exige algumas características específicas, mas todas são baseadas em conhecimento. Então, a gestão do conhecimento é uma coisa básica, tá? Eu acho que todo curso de engenharia deveria ter, porque os engenheiros estão se tornando cada vez mais importantes em direção de empresas. O engenheiro é ótimo no chão de fábrica, ótimo. O engenheiro é ótimo no laboratório, desenvolvendo coisas, ótimo, maravilhoso. Mas o engenheiro também é ótimo na direção. E quando você sabe administrar certas coisas, como, por exemplo, o conhecimento, você se torna um administrador cada vez melhor, um diretor cada vez melhor. Oi, Léo, tudo bem com você? Opa, professor, tudo certo? Por aí, como estão as coisas? Tudo certo também. A gente já está começando a aula, tá? Eu só estava só fazendo uma conversa inicial. Agora que você chegou, né, Léo?
O resto do pessoal está de prova. Eu só estava esperando o Léo, né? Obviamente, para começar nossos slides aqui. Bom, vamos lá então. Agora eu já estou gravando. Vamos apresentar o nosso slide. Eu queria que alguém me dissesse aí se está vendo o slide, por favor. Sim, professor. Sim, professor. Ótimo, muito obrigado, gente. Mais uma pergunta pro forma, não é para incomodar nada, é só para ter certeza absoluta, tá? Então, estamos na semana 14, segunda parte de gestão do conhecimento, e hoje a gente vai falar de aprendizagem organizacional, tá? Quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de aquisição de conhecimento, aquisição de experiência, né? Então, vocês estão aqui na universidade, vocês estão adquirindo conhecimentos, vocês estão adquirindo experiência. O importante não é só saber números, só saber frases, só saber conceitos. O importante é ligar tudo isso dentro de um pensamento lógico. Então, o aprendizado não é só decorar algo. Uma pessoa com memória fotográfica necessariamente não é uma pessoa que sabe, que aprendeu as coisas. Ela decorou as coisas. Ela tirou uma foto daquilo, ela sabe repetir. Pode ser que ela saiba utilizar, pode ser que ela saiba ligar um pensamento com outro, né, construir um pensamento mais complexo, mas não necessariamente. Então, quando a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de algo muito maior do que simplesmente decorar algo, né? E a aprendizagem, gente, a gente pode ter aprendizagem dentro da empresa, mas a aprendizagem ou aprendizado é a mesma coisa, é muito mais do que isso. Ele vai além das fronteiras da empresa. Então, hoje, com uma empresa, a gente pode aprender dentro da empresa a partir de experiências, né? Um passar a experiência para o outro, aprendizado formal, informal, mas a gente também pode aprender com clientes, com fornecedores, com instituições de pesquisa e assim por diante. A grande questão, isso vocês já devem ter notado, as empresas normalmente trabalham individualmente, né? Porque ela pode considerar o outro como um concorrente. Mas a grande questão é que nenhuma empresa consegue, ela sozinha, todo o conhecimento. Nenhuma. Então, uma empresa, ela acaba se especializando em uma coisa, então ela se torna muito boa naquilo. Mas ela não consegue fazer mais nada bem, a não ser aquilo no que se especializou. Então, é difícil, e o conhecimento hoje, ele está cada vez maior, né? Está cada vez se expandindo mais. Uma pessoa também não consegue mais deter todo o conhecimento, ou uma grande parte do conhecimento em relação a todos os assuntos. Por isso as pessoas acabam se especializando. Para tentar contornar esse problema, que dificilmente uma organização sozinha consegue todo o conhecimento, ao longo do tempo e de forma natural, não foi de forma imposta nem nada, de forma natural, as empresas começaram a fazer parcerias umas com as outras. Nessas parcerias, a intenção era não só da empresa com outra empresa, mas também em outras situações que a gente vai ver. Essas parcerias tinham um único motivo: fazer com que a empresa, a organização, adquirisse mais conhecimento. É claro que se eu tenho uma parceria, o parceiro também vai querer algo, mais conhecimento também, ou vai querer um produto melhor, um produto mais a sua cara, e assim por diante, tá? Então, essas parcerias, elas vêm para aumentar o conhecimento da empresa como um todo. E quando a gente fala de empresa, a gente está falando, então, de aprendizagem ou aprendizado organizacional. De novo, gente, uma coisa que eu estava comentando ali com vocês, eu quero deixar bem firme na cabeça de vocês, bem sedimentada,
Uma empresa, uma organização é feita de pessoas. Quem tem o conhecimento é a pessoa, tá? Mas como uma empresa é feita de pessoas, esse conhecimento é disponibilizado para toda a empresa. De uma forma ou outra, ele vai dar um resultado para a empresa, tá? Agora a gente está falando de aprendizado, aprendizagem organizacional. É a empresa aprendendo. Mas quem que vai aprender nesse aprendizado organizacional? São as pessoas, tá? Lembrem-se disso. As pessoas têm que ser envolvidas o tempo todo. Não é a empresa pela empresa, mas é a empresa pelas pessoas que fazem parte da empresa. E existem vários tipos de parceria, né? E eu vou falar assim para vocês: a maior parte dessas parcerias se desenvolveu de modo natural. Nem tinha nome quando as empresas começaram a fazer isso. Os pesquisadores que depois viram, conseguiram descrever um novo comportamento, né? E daí deram nomes para esses novos comportamentos. Mas tem a teoria dos clusters, aprendizado por meio de alianças empresariais, isso é muito parecido, tá? A teoria dos clusters e aprendizado por meio de alianças empresariais, vocês vão ver que é muito parecido, a empresa com empresa sempre. Tem o aprendizado com clientes, né? Que também é empresa com empresa ou com pessoa física, mas o outro lado, ele é o cliente da tua empresa, então você vai aprender com o teu cliente. E tem o aprendizado em rede com fornecedor, né? Então você vai aprender ou vai trocar ideias, os dois vão crescer com os fornecedores. E também tem o chamado benchmarking ou inteligência competitiva. Vamos ver então a teoria dos clusters. Clusters é um conjunto, né? É um conjunto de entes muito semelhantes. A gente usa essa mesma ideia de clusters na biologia, para vocês terem ideia. Quando lá diferentes organismos, eles são de espécies muito próximas uma à outra, a gente chama de cluster, né? É bem interessante isso. E cluster, a gente pode definir, até que quem começou com a ideia de clusters foi o Porter, em 1990, com o livro As Vantagens Competitivas das Nações. E já lá eles começaram a definir o cluster como uma concentração de empresas que se comunicam por possuírem características semelhantes e coabitarem no mesmo local. Elas colaboram entre si e assim se tornam mais eficientes, né? Isso é bem interessante, que do ponto de vista comercial a gente vê isso bastante, né? Não só do ponto de vista industrial. Então, aqui eu coloquei exemplos como automobilístico, tecnologia da informação, turismo, indústria audiovisual, transporte, logística, agricultura, etc. Então, o grande exemplo que a gente tem no mundo, né, é o Vale do Silício. Por que todo mundo foi lá? Ah, porque lá é bonito. Não. Porque lá tem concentração de conhecimento. Então, eu posso trocar ideias, posso trocar funcionários, posso trocar tecnologia um com o outro. Não foi todo mundo lá para o Vale do Silício porque o Vale do Silício é bonito. Lá na Califórnia, vamos todos para a Califórnia, lá sol, lá praia, lá onda, surf, sei lá o quê. Não. Começou uma empresa, daí veio outra, e daí eles começaram a fazer ligações entre as empresas. Isso é um cluster. Empresas da mesma área. Vocês querem ver uma espécie de cluster? Eu acho que não me lembro o nome da rua, lá no centro. Eu acho que é 13 de maio ou 24 de maio. Aquela rua que tem um monte de lojinha de eletrônica, vocês sabem qual que é? Lá no centro, pessoal. Hein, gente? Vocês estão na minha aula, gente? Sim, professor. Vocês sabem qual que é a rua lá no centro, aquela que tem muitas lojinhas de produtos eletrônicos, de componentes? 24 de maio? 24 de maio, isso daí. Então, a 24 de maio ali não tem um monte de lojinha de componente? Uma vez eu fui lá, eu precisava de alguma coisa. Tem, professor.
eu precisava de alguma coisa, acho que para um negócio do meu filho, eu não me lembro o que. Eu ia numa loja, não tinha, ia na loja do lado, não tinha, daí ia na loja do lado, não tinha, e assim por diante. O que aconteceu? Aquilo é um cluster. Não necessariamente para trocar experiências, mas quando as lojas se juntam uma a outra, as pessoas vão lá com mais facilidade, porque elas sabem que se não encontrar em uma loja, vão em outra. A mesma coisa com o Polo das Malhas do Boqueirão. Eu não sei se ainda tem, mas antigamente tinha. É onde que várias lojas de malhas ficavam uma bem pertinho da outra. Então, isso é um cluster. É um conjunto de empresas com as mesmas características. Quando a gente fala de clusters, teoria de clusters no aprendizado, aprendizagem organizacional, a gente está falando de empresas que, além de ficarem fisicamente perto uma da outra, elas aproveitam esse fato para trocar ideias, para trocar experiências, para trocar tecnologia e assim por diante, para trocar profissionais e assim por diante. Qual é a ideia? A ideia não é que uma concorra mais do que a outra. A ideia é que todas cresçam ao mesmo tempo. Se todas crescerem ao mesmo tempo, vem mais cliente para aquela região, tá? Vem mais cliente para aquelas empresas, porque elas vão estar melhores. Então, eles não se veem tanto como concorrentes. Claro que eles se veem como concorrentes, mas não tanto como concorrentes, mas sim empresas que vão se ajudar para que todo mundo cresça ao mesmo tempo, né? Isso a gente pode levar no ponto individual, né? Então, você tem uma empresa com, sei lá, 10 funcionários. Já pensou se cada funcionário pensasse para si, o resto que se dane, eu vou fazer a minha parte, etc. Se cada um pensar assim, a empresa vai para o buraco. Agora, se todos pensarem juntos, a empresa cresce. Eu sempre falo, né? Eu tenho que trabalhar para a empresa onde que eu estou, né? Não é para mim, é para a empresa. Se a empresa cresce, eu vou crescer junto. Mas se a empresa cair, eu vou cair junto. Então, eu vou tentar fazer com que a empresa cresça para eu crescer junto. Então, a ideia dos clusters é empresas de áreas iguais ou muito semelhantes se juntarem para elas todas crescerem cada vez com mais conhecimento. Então, as motivações: necessidade de conseguir maior flexibilidade, por outro lado, a procura de maior eficiência na satisfação de uma oportunidade temporária, como satisfação do cliente final, desenvolvimento tecnológico, regulação setorial, treinamento, desenvolvimento de infraestrutura, etc. Significa o quê? Que elas colocam uma meta e daí juntas elas tentam atingir aquela meta. Isso é muito importante para pequenas e médias empresas, porque normalmente as pequenas e médias empresas têm pouco dinheiro, pouco recurso tecnológico, um sistema de produção pequeno, poucos recursos humanos, etc. Quando eu junto mais empresas, daí eu aumento a capacidade delas em conjunto, em sinergia, em cooperação uma com a outra, né? Daí a gente pode separar dois tipos aí de clusters, né? A cooperação horizontal e a cooperação vertical. A cooperação horizontal é quando nós temos acordos de longo prazo entre empresas do mesmo setor, que devem ser denominadas alianças estratégicas. Vocês querem ver uma aliança estratégica? É o que as empresas aéreas fazem. Então, volta e meia tem conjunto de empresas aéreas. Eu me lembro, uns anos atrás, tinha Star Alliance, que a maior empresa da Star Alliance era a Lufthansa, da Alemanha, mas acho que a KLM também estava, a TAM estava. Então, tinha várias empresas. O que elas fazem? Mas elas não são concorrentes? Algumas vezes elas têm os mesmos roteiros. Até, eu me lembro, por exemplo, que a TAM era da Star Alliance e a Lufthansa também. E as duas tinham voos de São Paulo para Frankfurt, na Alemanha. E os voos saíam com 5 minutos de diferença um do outro. E elas eram
parceiras de uma aliança estratégica. A Star Alliance era uma aliança estratégica. Eu acho que ela não existe mais. Mas como assim, professor? Elas são competidoras? Não, elas não são competidoras, elas se juntaram para enfrentar o mercado melhor. Então, elas trocam informações, trocam sistemas. Você podia comprar uma passagem para Frankfurt na TAM e viajar com Lufthansa, e o contrário, né? Então, elas fazem treinamento juntos, né? Treinam seus funcionários de forma junta, para isso até economiza dinheiro, e assim por diante. E tem a cooperação vertical, né? Onde que você pensa daí na cadeia de fornecimento. Fornecedores, fabricantes, distribuidores e clientes, tá? Mas isso já pode ser considerado também como outra condição. O normal dentro da teoria dos clusters é a cooperação horizontal. Empresas do mesmo setor vão se juntar para melhorar o seu conhecimento, melhorar a sua produção, a sua capacidade, tá? Esse é o primeiro tipo de parceria. O segundo tipo é muito parecido, É aprendizado por meio de alianças, né? Então, o que significa isso? Hoje a gente precisa de um processo de inovação muito, muito grande, tá? O mercado mundial, mesmo dentro aqui do Brasil, mercado nacional, mercado mundial, ele tem muitos concorrentes em todas as áreas. Dificilmente você tem um produto que não tem mais ninguém fora você. Isso eu tenho falado seguidamente para vocês, né? Então, o que pode diferenciar uma das coisas é a inovação. O que você faz de diferente em relação ao teu concorrente, né? Só que para ter inovação dentro de uma empresa, você precisa de diferentes habilidades, conhecimentos e tecnologias. Você não consegue fazer inovação de uma hora para outra e não consegue fazer inovação muito barato. Então, o que está surgindo aí entre as grandes empresas, até pequenas empresas, hoje em dia, muitas startups estão trabalhando assim. Existem alguns niche players, alguns jogadores de nichos específicos, que são focados em tecnologia ou habilidade muito específica. E daí eles prestam serviço para toda a indústria. É uma aliança. Então, um especialista em informática, por exemplo, ele tem um tipo de tecnologia que pode servir para todos. E ele vai vender para todos, vai fazer uma aliança com todos, para que eles cresçam. Vamos dar um exemplo do ERP, né, que é um sistema de gestão, que hoje, talvez a marca mais conhecida no mundo seja o SAP, SAP, que até o dono do Zap, um alemão, ele comprou aquele time de futebol, o Hoffenheim. Estava lá na terceira, quarta divisão e levou para a primeira divisão da Alemanha, né? E nunca mais saiu da primeira divisão da Alemanha. Já teve vários brasileiros, inclusive, o Hoffenheim. Acho que ainda tem. Ele é dono da Zap, que é o maior sistema, o sistema de ERP mais usado no mundo, né? Então, o que ele faz? O ERP é um sistema de gestão dentro da empresa, gere tudo dentro da empresa. Aqueles sistemas de produção que a gente viu, ordens de compra e tudo mais, isso tudo um ERP faz. O SAP faz. Daí ele tem diferentes módulos, inclusive o módulo ambiental. Ele faz aliança com uma empresa para melhorar o serviço da empresa. Claro que ele vai ganhar com isso, mas ele melhora a capacidade da empresa. Professor, a empresa, ela própria não poderia fazer isso? A esse nível, não. Porque o foco da empresa é produzir outro produto. O foco da empresa é produzir gerador elétrico, o foco da empresa é produzir carro, o foco da empresa sei lá, produzir transformador, motor elétrico, etc. O foco da empresa não é fazer um sistema de gestão para ela usar. Então, ela se alia, claro que tem dinheiro envolvido, ela se alia a uma empresa que é especializada em fazer sistemas de gestão, que são os niche players, né? Que são
Os jogadores de nicho, eles ocupam um nicho muito específico, ocupam um lugar muito específico, fazendo um serviço muito específico, né? Então, o que acontece? As inovações estão ficando cada vez mais complexas, e quanto mais complexo é alguma coisa, mais incerteza eu tenho nos meus resultados. E quando eu faço essas parcerias, eu faço um compartilhamento, experimentação e riscos. Então, por exemplo, o Zap, ele tem um sistema já bem definido, etc., mas sempre quando o cliente precisa de algo mais específico, o Zap vai lá e presta um serviço. Algumas vezes ele não tem tanta experiência naquele serviço, mas ele recebe o feedback o tempo todo da empresa. Então, essas alianças servem para manter o alto nível de flexibilidade quanto às competências que as pessoas precisam, que as empresas precisam. Isso significa, eu não preciso mais ter um departamento de informática. O Zap vai cuidar disso para mim. Claro que ele vai receber por isso, mas ele é especialista em informática. Eu sou especialista em fazer motor elétrico, não informática. E eu vou me preocupar com isso, o Zap vai se preocupar com o resto. Então, esse é o aprendizado por meio de alianças. Então, tem várias maneiras que a gente pode fazer isso, né? Qual que é a diferença entre cluster e aprendizado por meio de aliança? No cluster, as empresas são do mesmo setor, tá? Sempre são do mesmo setor. No aprendizado por meio de alianças, uma empresa de um setor e outra de outro. Só que uma empresa vai trazer um conhecimento para outra. Eu posso ter joint ventures, né? Quer dizer, se juntar empresas e corporações de pesquisa, eu posso ter acordos de pesquisa e desenvolvimento compartilhada, eu posso ter acordos de troca de tecnologia, eu posso ter investimento direto, então uma empresa compra parte da outra, porque a outra, isso acontece muito com startups, uma grande empresa compra uma startup ou uma parte da startup, porque o produto da startup vai ser utilizado pela grande empresa. Acordos de licenciamento, né, onde que você tem uma tecnologia que pode servir para outra empresa e licencia. Redes de subcontratação, de divisão da produção entre usuário e produtor, associações de pesquisa, programas de pesquisa conjunta que é patrocinado pelos governos. O caso das vacinas agora, né? Por exemplo, a vacina de Oxford é lá de uma empresa chamada AstraZeneca. Não é de Oxford. A AstraZeneca trabalha junto com a Oxford, e daí a AstraZeneca vai trazer a experiência dela e a Universidade de Oxford vai trazer a experiência dela. Quem que está pagando por isso? O governo britânico, né? Bancos de dados computadorizados e redes, para troca de informações técnicas e científicas, e até redes informais, tá? Onde que não tem nada assinado, etc., mas também pode servir para trocar experiências entre empresas de diferentes ramos que se complementam. Cluster, empresas do mesmo ramo. Alianças, o aprendizado por meio de alianças, é empresas de ramos diferentes que se complementam, tá? E como que elas vão escolher fazer isso? Depende delas, depende de uma série de coisas. E o que vai resultar disso tudo? Na verdade, é uma organização em rede, né? São teias de colaboração, teias, porque parece teia de aranha mesmo, né? Teias de colaboração. Eu vou ter um fornecedor e vou ter um cliente. São alianças, claro que tem sempre dinheiro envolvido, né? Mas cada um tem uma competência específica. No cluster, como todas são na mesma área, então elas têm as mesmas competências. No aprendizado por meio de alianças, são empresas que têm competências complementares. Essa é a grande diferença. Características, então, prática de se juntar rapidamente conjunto de empresas ou divisões para explorar oportunidades de mercado.
A capacidade de realização de trabalhos e desenvolvimento paralelos. Isso é legal. É o que a gente chama de engenharia simultânea. Então, uma faz uma parte e outra faz outra parte. Vamos pegar, por exemplo, a tecnologia espacial, né? Para se fazer um ônibus espacial, um foguete, a estação espacial, um satélite, não tem como uma empresa fazer absolutamente tudo. Então, o que que faz? Uma empresa faz uma parte, a outra faz outra parte, e vão lá e juntam. Eles combinam antes, porque uma tem uma competência e outra tem outra competência. Tá? Então, o aprendizado por meio de alianças uma faz uma coisa, outra. Uma é boa em uma coisa, outra em outra coisa. E na engenharia a gente chama de engenharia simultânea. Característica é o uso frequente de contatos eletrônicos e redes de computadores. Aliás, eu vou falar para vocês, a internet surgiu assim. É sério, não estou brincando com vocês. Lá na década de 60, tinha cientistas que queriam se juntar, porque um tinha uma competência e outro outra. Na área militar, eles estavam fazendo produtos para serem usados na área militar, e só que eles trabalhavam longe um do outro, eles precisavam mandar arquivos um para o outro. Então, eles desenvolveram um modo de se comunicar via telefone, um protocolo básico que depois ele foi sendo melhorado, e hoje nós temos, inclusive, o tal do 5G, né, que está para entrar no Brasil. Aliás, o pessoal da engenharia elétrica também está envolvido seriamente nisso, né? O que vai acontecer no Brasil agora nos próximos meses é que as telefônicas, não o governo, as telefônicas, elas vão começar a fazer acordos para a instalação de 5G aqui no Brasil. 5G ele vai usar outra banda, né? Então ele vai ser bem mais rápido, etc. E quem que pode fornecer equipamento 5G hoje no mundo? Me parece que tem uma empresa na Suécia, alguma coisa assim, e o Huawei, sei lá, uma chinesa aí. E o Trump veio com essa história, né, que a empresa chinesa vai espionar a gente e tal. Na verdade, qualquer um pode espionar qualquer um, né? Mas a grande diferença é que é fácil, nesse caso, de descobrir quem que está espionando quem. E daí surgiu a internet assim. Mas foi exatamente por um aprendizado por meio de alianças, tá? Cientistas de áreas diferentes estavam fazendo um trabalho em conjunto. Eles precisavam trocar arquivos e começaram a desenvolver a internet. A gente também tem dentro do aprendizagem organizacional, o aprendizado com clientes. E daí, isso é importante também, tá? Quer dizer, um tipo de aprendizado não elimina o outro. Deixando bem claro, eu posso ter todos os tipos de aprendizado ao mesmo tempo. E a gente chama de CRM, Customer Relationship Management, né? E é uma constatação do dia a dia nas empresas. Você vai começar a notar, principalmente grandes empresas, a maior parte das inovações se origina da sugestão de clientes. E eu sempre falo isso, você faz parte até de marketing. O que é marketing? Marketing não é só publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda é o ponto final do marketing. Marketing começa com pesquisa de mercado. Então, o que você quer? Vamos lá, os caras vão lançar agora, mas estão lançando Samsung 12, sei lá o que, Apple, o iPhone não sei o que mais e tal. Eles tiram só da cabeça deles o que vai estar incorporado aqui. Não, eles vão aos clientes e perguntam o que você acha que tinha que incorporar no meu produto. E daí eles vão lá na engenharia para ver se dá para fazer isso, né? Mas a maior parte das sugestões surge de clientes. Eu vou dar um exemplo bem bestinha, mas só, assim, é uma experiência própria minha. Tem uma pizzaria ali no Juvevê chamada Fornão.
É uma pizzaria, ela foi fundada em 1977, eu tinha 8 anos. E eu me lembro que, volta e meia, eu ia passar final de semana na casa de uns tios meus, ali no AU, e a gente ia comer pizza no fornão. O meu tio, ele pedia uma pizza mozzarella, e daí ele pedia para fazer uma pasta de alho. Então, você pega alho, limpa, né, as cabecinhas de alho e tal, e daí você coloca num liquidificador junto com óleo, e vira uma pasta. Hoje tem essa pasta para vender. E daí ele pedia a pasta numa cambuquinha assim separada, daí ele pegava com colher e passava em cima da pizza. Uma pasta grossa. Você sentia o cheiro de alho a 10.000 quilômetros de distância. E eu, como era pequeno, era meu tio, não, vou experimentar. Eu sou louco por essa pizza até hoje. Desde 1977, gente, 43 anos. Eu sou louco. Só não posso comer sempre essa pizza, porque senão minha filha me manda eu sair de casa, porque ela odeia o cheiro de alho, né? Mas hoje não, já há muito tempo, essa pizza virou cardápio do fornão. Então, a partir da ideia do meu tio, eles fizeram uma pizza. Eles têm a pizza de alho normal, que é com tirinhas de alho, e tem a pizza com pasta de alho, né? Então, algo que está no cardápio deles se originou da sugestão de um cliente. É um exemplo bem bobinho, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem a importância do aprendizado com o cliente. Isso está no cardápio há 40 anos. Do mesmo jeito. Maravilhoso. Isso acontece muito em relação à informática, que tem que tentar prever e antecipar as necessidades de clientes e tendência de mercado. Então, ela faz pesquisa de mercado com as pessoas para saber o que elas querem, que não existe ainda, o que elas precisam, né? Então, é importante, por exemplo, dentro de uma empresa, na ideia do aprendizado organizacional com clientes, é colocar funcionário em contato direto e pessoal com os clientes, principalmente os melhores clientes. Isso é muito comum, gente, em videogame, né? Eu não entendo nada de videogame, eu sei. O meu filho gosta bastante, eu não sei se vocês gostam, mas algumas vezes meu filho fica até 3 da manhã jogando e eu fico brabo com isso, mas tudo bem. No dia seguinte de manhã ele tem aula, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Senão eu viro o pai brabo, né? O pai chato. Mas eu sei que nos videogames, muitas empresas têm alguns gamers específicos onde que elas mandam a versão beta. E daí, antes de entrar no mercado, para o quê? Para jogar, avaliar, ver se está bom, quais são os erros, o que pode melhorar e tudo mais. É um típico aprendizado com clientes, tá? Então, tem alguns casos que a relação com os clientes é tão grande, tão avançada, que o cliente tem envolvimento no planejamento estratégico, desenvolvimento do produto e feedback sobre produtos e serviços, tá? Isso a gente pode fazer de várias formas. Por exemplo, grupos focais. Então, você vai num lugar, leva teus clientes num lugar, né? Isso até na psicologia se faz muito isso. Numa outra instituição de ensino, eu me lembro que eles faziam grupos focais com os alunos. Daí uma vez uma aluna veio para a aula e disse assim, professor, hoje a gente teve um grupo focal com o diretor. Então ele levou um certo número de alunos num lugar lá e começou a conversar. Até uma das paredes era aqueles vidros de seriado de delegacia americano, né? E vidro aqui de um lado é espelho, do outro lado é translúcido, né? E onde que tinha gente do outro lado anotando, gravando e tal, tudo que os alunos falavam. Ela chegou assim para mim, e eu falei para o senhor, do senhor. Daí ela era uma aluna da biologia, nunca mais esqueço. Mas, pô, o que você falou de mim? O que você falou de mim? Agora você é demitido? É isso? Não, professor. Eu falei assim que o senhor é o único professor que mostra para a gente, nós biólogos, que a gente pode ganhar dinheiro com a biologia.
né, com os conhecimentos adquiridos na biologia. Todo mundo fala que biólogo tem que morrer pobre, e o senhor é o único que fala para a gente que biólogo pode ganhar dinheiro, isso é uma coisa boa. Eu falei para o diretor que era uma coisa boa. Mas então, a gente pode fazer em grupos focais, assim, a gente reúne um monte de cliente e vai começando a perguntar, e deixa eles falarem, né? Deixa eles xingarem, deixa eles sugerirem, tudo, porque daí a gente vai aprendendo qual é a necessidade deles, o que eles esperam da gente, né? O que eles querem que a gente faça, que a gente experimente e assim por diante. E pode ter também entrevistas formais, comunidades de usuários e etc. Tem um caso muito interessante, né, da NEC, empresa japonesa de computadores, não faz só computadores, mas ela tem várias atitudes dentro dessa ideia de aprendizado com clientes. Por exemplo, ela tem formação de grupos de usuários, ela faz intensas pesquisas com usuários, ela tem centros de demonstração de produtos e etc. E ela sempre incentiva o encontro dos seus engenheiros com usuários e desenvolvedores de software para os computadores, porque os computadores em si não somente é a empresa que produz os computadores que vai desenvolver software, mas toda uma comunidade em volta. Então, com isso, ela espera que o cliente, o usuário, o desenvolvedor de software diga para ela que tipo de computador ele quer. Por que as empresas de computador hoje têm computadores específicos para gamers? Com resolução de vídeo melhor, com memória RAM mais rápida, de maior capacidade e assim por diante. Hoje, um computador para gamer não precisa uma memória residente muito grande, né? Ele precisa uma memória transitória muito grande, porque o jogo não está mais dentro do computador, o jogo está online, tá? O jogo está online. Então, mas as empresas de computadores só descobriram isso quando elas começaram a entrar em contato mais intenso com os seus clientes. Elas aprenderam isso com os clientes. A partir das preocupações dos clientes, ela vai tentar desenvolver aquela tecnologia da melhor forma possível, tá? Então, o aprendizado com clientes é, sim, extremamente importante e a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Vamos colocar as orelhinhas em pé. O quarto forma de aprendizagem organizacional é o contrário da anterior, né? Não é bem o contrário, é uma direção oposta à anterior. Então, eu tenho a empresa aqui e o cliente aqui. Eu vou aprender com o cliente. Mas eu também posso aprender com o meu fornecedor. O Lincoln, a Madian e o Mason, em 98, falaram das relações fornecedor-cliente como um ponto importante para o aprendizado. Eles não falaram só aprendizado organizacional, mas interorganizacional. Um aprendendo com o outro, um melhorando com o outro, né? Tanto o fornecedor quanto o cliente podem assumir o lugar um do outro e assimilar uma parcela do conhecimento tácito, da experiência, né? Pode ser por visita de curto prazo, transferência de longo prazo de funcionário, manutenção de equipes com as duas organizações, presença de executivos no conselho de administração uma da outra, assistência técnica ou financeira, né? E eu posso reunir um grupo de fornecedores para uma parceria mais intensa comigo, para que todos saiam ganhando. E, gente, o grande exemplo disso são as indústrias automobilísticas, né? Por exemplo, a Volkswagen tem o parque industrial aqui de Curitiba, não é de Curitiba, né? São José dos Pinhais. Então tem a Volkswagen. Uma vez eu fui lá, inclusive, mas não na Volkswagen, eu fui falar com outra empresa, acho que era uma dessas daqui de cima.
Então, aqui tem a estrada, você entra por aqui, daí tem várias indústrias aqui, e aqui é a Volkswagen propriamente dito. Mas tem várias outras indústrias junto com ela. Então, o que acontece? Cada uma fornece uma parte, cada uma fornece uma parte. E eles são fornecedores da Volkswagen. Mas eles estão até fisicamente perto, por questões de logística também, mas por questões de aprendizado. Então, a Volkswagen quer mudar algo, ela precisa mudar algo lá no carro dela, um modelo novo, alguma coisa assim. A empresa fornecedora de uma parte das peças, ela já está ali do lado. Então, esse é o aprendizado e rede com fornecedor mais intenso que possa existir. Professor, mas eu posso fazer isso com empresa e fornecedor que estão longe um do outro? Claro que pode, sem problema algum. Aqui eles fizeram um arranjo fisicamente próximo, né? No mesmo parque industrial, para aproveitar melhor as condições, tá? Para ser mais intenso, para ser mais íntimo esse contato. Então, os engenheiros da Volkswagen estão aqui, a qualquer instante eles podem se reunir com os engenheiros das outras empresas para melhorar alguma coisa, para modificar alguma coisa, né? Isso também pode ser, quando as empresas estão longe, pode ser por via remota e assim por diante. É claro que a empresa ela vai trocar ideias com os fornecedores. Então, é uma via de mão dupla. Ela pode ir para um lado, o conhecimento pode ir para um lado, o conhecimento pode ir para o outro lado, e ele pode ir para os dois lados ao mesmo tempo. Então, é um conhecimento, uma via de mão dupla, tá? Isso as empresas têm feito muito. Eu me lembro o caso bem ligado à logística reversa, daí, um caso específico de logística reversa da Walmart, a maior rede de supermercados do mundo, né, o Walmart, e eu me lembro que tinha um caso, tudo que a Walmart compra para revender nas suas lojas, ela compra em quantidades gigantescas, né, porque a Walmart é gigantesca. Então, e ela faz isso direto com a fábrica. A Walmart não compra de atacadista, ele compra direto da fábrica, de tão grande que é a Walmart. Então, tinha um caso lá, a Walmart tem uma preocupação ambiental muito grande, tinha um caso que a Walmart comprava um certo produto que vinha numa embalagem de papelão um pouquinho mais rígido. Era uma embalagem pequena, era um produto pequeno. Mas a embalagem era feita de tal modo que quando eles colocavam no caminhão, uma não se encaixava direito com a outra. Sobravam muitos espaços vazios. O que acontecia? Um caminhão que era projetado para 10 toneladas, por exemplo, só vinha com 8 toneladas. Então, eles tinham que fazer mais uma viagem para pegar mais um pouco. E assim por diante. Então, eles gastavam tempo, gastavam dinheiro e poluíam mais o ar com mais viagens de caminhão. Daí, o próprio pessoal da Walmart, ele começou a ver, mas espera, se você fizer, você não precisa mudar o produto, mas se você mudar a embalagem de tal maneira, você vai encaixar melhor e vai caber mais unidades no mesmo caminhão. Então, eles sugeriram quase que a força para essa fábrica mudar as embalagens, e eles mudaram. E assim, a fábrica que vendia para a Walmart começou a vender a nova embalagem também para outras redes de supermercado, né? Então, outras se beneficiaram também. Tem um outro caso que daí eu conheço bem de perto mesmo. Um amigo meu, ex-aluno, era gerente ambiental, um dos gestores ambientais da Positiva Informática. Então, uma vez eu estava lá conversando com ele e ele me contou que eles compram chips de computador lá da China aos milhões, literalmente aos milhões. Daí a Positiva Informática tem ISO 14001, então ela precisa ter uma preocupação ambiental mais intensificada. Então, a Positiva Informática,
ela recebia os chips, e os chips vinham com uma embalagem plástica com óleo, para conservar melhor aquilo, né? Para não, que o chip é muito sensível. E vinha com outra embalagem plástica, daí uma embalagem de papelão, para cada chip, para conservar, para chegar até aqui no Brasil inteiro, sem problema nenhum. Qual que era o problema? O problema é que quando a Positiva Informática tirava tudo isso, ele tirava um plástico com óleo, e aquele óleo era tóxico, perigoso. E daí a Positiva Informática não tinha o que fazer com aquilo, a não ser mandar a preço muito alto para um aterro de resíduos perigosos, né? E daí eles disseram para o fabricante chinês, ó, o seguinte, você precisa modificar isso daqui, senão eu não vou mais comprar, por causa disso, daquilo. Os chineses, que não são burros, né, prestaram muita atenção e desenvolveram de modo muito rápido uma outra embalagem que a Positiva Informática, ao retirar o chip, poderia reciclar a embalagem inteira sem problema algum. Isso foi um aprendizado, né, no caso com o cliente, né, porque, mas, como eu vou dizer assim para vocês, a Positiva Informática era um cliente de um fornecedor, né? Eu falei para vocês que isso tem mais de uma mão, tá? E eles podem sim trabalhar em conjunto. E finalmente, né, o benchmarking. Essa é uma palavra que está em moda já há algum tempo, né? É um processo sistemático de comparação dos resultados e ou processos da organização com os de organizações que atuam no mesmo setor e ou tem processos similares que podem servir para comparar as práticas da organização. Gente, traduzindo, o que é isso? Você vai pesquisar o que as outras empresas fazem de bom e você vai fazer isso na tua empresa. Isso também é um aprendizado organizacional, tá? Então, hoje tá ficando cada vez maior essa ideia de benchmark. O problema do benchmarking é que as empresas muitas vezes não abrem informações se não tiverem uma aliança estratégica, um trabalho em conjunto, uma cooperação, um interesse comercial favorável às duas, e etc. Tá? Então, o benchmark é uma ideia muito interessante. Tem empresas especializadas em benchmark, então elas levantam dados de como funciona isso, como funciona aquilo, como funciona tal coisa e tal, reúnem num grande banco de dados e daí vendem isso. A voz do professor Klaus está indo para o buraco, gente. Mas vamos lá. E reúnem num banco de dados e vendem esse banco de dados. Então, eu vou procurar saber como que aquela outra empresa faz. Algumas vezes é meu concorrente. Ah, isso ela faz bem e ela faz desse jeito. Então, vou fazer a mesma coisa. No benchmark não tem aliança nenhuma, não tem cooperação nenhuma. A gente chama que é uma ferramenta de inteligência competitiva, planejamento estratégico e processo de gestão da qualidade. Né? O benchmark serve como uma melhoria contínua. Baseado no quê? Baseado em outras empresas. Baseado no que de bom as outras empresas fazem. E eu vou lá e copio o que de bom elas fazem. Tá? Tem até trabalhos em conjunto de várias empresas para benchmark, mas não é normal. Normalmente a gente usa especialistas, tanto internos, mas principalmente externos, né, que vão trazer a experiência de outras empresas para a tua empresa. Pode ser uma iniciativa isolada, parte de consórcio, ou assim por diante. Então, benchmark também a gente chama de inteligência competitiva. O que a gente acaba fazendo no benchmark? É nada mais, nada menos do que um monitoramento do entorno organizacional. Como que as outras empresas fazem, né? Então, é isso que a gente chama inteligência competitiva. A gente pega o que as outras empresas fazem de bom, critica e transforma para a gente ter um posicionamento estratégico proativo, né? Um bom sistema de gestão de inteligência de benchmarking
Tem que ter identificação de fontes de informação, da onde vem, ferramentas de informática para traduzir tudo isso daí, tem que ter objetivos e organização específica e processos bem definidos. Ela envolve o processo de captura da informação, trazer para a tua empresa, tratar, discutir, apresentar dentro da tua empresa e decidir juntamente com os objetivos da tua própria empresa. A ideia de benchmark é maravilhosa, o problema é realizar. Porque normalmente, quando não se tem aliança, quando não se tem cooperação formal, as empresas não abrem dados nenhum, não abrem processo nenhum, não abrem absolutamente nada, tá? Inclusive, quando você vai visitar uma empresa, se tem um ponto da empresa onde que tem um segredo industrial, ela não deixa entrar. Ela não, simplesmente não deixa entrar. Por quê? Você pode visitar todo o resto, mas por que pode visitar o resto e não aqui? Porque o resto todo mundo tem. Aquilo ali ninguém tem. Então, ela não mostra, não divulga essas informações, tá? O benchmarking é uma ideia muito boa, mas é difícil de colocar em prática porque as empresas não divulgam o que fazem, exatamente para não serem copiadas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Alguém teria alguma dúvida, alguma coisa que queira compartilhar conosco aqui na aula? Dúvidas? Da minha parte, não, professor. Eu quero que vocês se lembrem, então, o aprendizagem organizacional é quando toda a empresa aprende como um todo, né? Mas quem que vai aprender dentro da empresa? São as pessoas. Daí a gente pode ter a teoria dos clusters, que empresas da mesma área vão se juntar para melhorar, uma aprender com a outra e todas crescerem ao mesmo tempo. A gente tem as alianças, né, onde que empresas, parcerias, né, de diferentes áreas vão se unir para produzir algo, produzir um crescimento, produzir um conhecimento. A gente pode aprender com os clientes, a gente pode aprender com os fornecedores e a gente pode fazer benchmarking, pesquisar o que outras fazem, copiar, trazer aqui para dentro da nossa empresa. E daí a nossa empresa vai crescer como um todo. Mas lembre-se, quem faz uma empresa são as pessoas, tá? Eu só dei uma pincelada naquilo que eu achei mais importante para trazer em termos de gestão do conhecimento para vocês. Gestão do conhecimento vai bem mais adiante do que isso, é bem maior do que isso, mas é um assunto muito, muito legal. Existem bastante livros, bastante experiências aqui no Brasil falando sobre isso, tá? Eu queria que vocês não esquecessem de passar lá na atividade de frequência, para vocês já garantirem a presença de hoje, tá? E eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Lembrando, semana que vem, dia 12, a gente vai trabalhar motivação e necessidades humanas, né? Motivação. Isso é bem legal. Inclusive, a gente começa a se identificar ali. Daí, no dia 19, eu vou colocar lá no portal toda a matéria de noções de liderança, mas eu vou repetir ela inteirinha, tudo, no dia 26, tá? No dia 19 e 26, o portal vai ficar igualzinho. Mas, no dia 19, vocês vão trazer... O Léo tá na outra equipe, né? Não tá na mesma equipe do Guilherme, né, Léo? O Léo foi no banheiro. Guilherme, o Léo tá na tua equipe? Não, professor. Tá só eu e o Lucas. Tá. Tá o Léo com o Maicon. O Léo, eu acho que ele só tá o avatar aqui. O Léo só tem você, Guilherme. Ontem eu dei uma aula para ninguém. Ô, louco, sacanagem. Não me importa. Só que eu gravo, né? Então.
Fica à disposição. Mas, assim, eu fiz a minha parte, né? Era para o EAD 100%, não era para o presencial. Então, no dia 19, vocês vão trazer o trabalho. Guilherme, você falou que era 15 minutos de apresentação, né? Minutos. Mínimo 15 minutos. Então, vocês vão apresentar para mim, eu não vou interromper nem nada, e eu vou ficar anotando daí aquilo que eu acho que vocês têm que melhorar, aquilo que está bom e aquilo que tem que melhorar. Tá bom. Tá certo, então, pessoal. Eu acho que por hoje terminamos, tá? E semana que vem vai ser um outro assunto muito legal, motivação. Que a gente se espelha, até quando a gente começa a conversar de motivação, a gente se espelha. Será que eu sou motivado para aquilo que eu estou fazendo ou não? É uma boa pergunta. E como fazer as pessoas aparecer a motivação interna das pessoas na nossa empresa. Motivação é uma coisa básica para uma pessoa trabalhar, um colaborador trabalhar com afinco, produtividade, né, com eficiência e eficácia. Né? A motivação é extremamente importante. Tá certo, então. Tchau, Guilherme. Tchau, Léo. Professor, Fale. o seu professor vai passar lá no Facebook, aquele da palestra, sábado? Eu vou passar pelo Messenger. Tá bom, tá bom. Tá bom? Pode ser? Uhum. Tá Ok. anotado aqui, eu vou passar para você pelo Messenger. Tá? É Tá bom. só anexo ali para você. Daí você passa para o resto da turma e tal. Tá bom? Uhum. Tá bom. Você pode colocar lá para a turma, olha, essa palestra vai servir para TCC também. Tá? Coloca lá na mensagem daí para o resto da turma. Tá bom, professor. Tchau, tchau. Tchau, Léo. Abraço. Um abraço, até a próxima aula, gente.